presbítero Adidel, gostaria de convidá-lo para uma palavra de saudação com a igreja e também que o senhor o presbítero esteja orando pelos ofertantes e os dizimistas da noite. Ministério de Louvor logo em seguida. Com alegria, cumprimento os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um mês, já de algum tempo, o mês de maio. Nós fazemos programações específicas alusivas às famílias, porque as famílias que são a base, né, da igreja, da sociedade, mesmo do país. Né? Já dizia Rui Barbosa que as famílias, ou a família é a célula máter, né, de uma nação. Então é importante que nós cuidemos das nossas famílias. Uma família que vive em harmonia, uma família que vive em paz no lar, na sociedade, é uma família que também vive em paz na igreja e é uma bênção nas mãos do Senhor. Irmãos, nós tivemos, eu ontem não estive aqui, mas imagino que já foi dito, nós tivemos uma semana de oração, como estamos buscando, né, todos os meses, na última semana do mês, fazer uma semana de oração às 6 horas da manhã, para, em favor das programações do mês seguinte. E nós estivemos aqui alguns dias, eu não estive na sexta, mas estivemos outros dias, né, e assim, um número que poderia ser maior de irmãos participando da oração, acredito eu, né? Certamente cada um tem o seu motivo, enfim, né, mas eu imagino que pelo contingente de irmãos que tem nesta igreja, nós poderíamos todos os dias, quem sabe, ter um número um pouco maior, né? E se nós queremos ter uma igreja vitoriosa, ou nós sermos vitoriosos, nós precisamos dedicar bastante à oração. Eu não sei quanto tempo os irmãos dedicam à oração, não é isso que eu estou dizendo aqui, né? Nós nem vamos fazer isso, né, de saber, mas é importante por quê? Porque nós vamos ver que o próprio Jesus, ele dedicava muito tempo à oração. Ele, o Filho de Deus, passava a noite em oração para tomar decisões importantes. E aquilo nos serve de um grande exemplo, de uma grande lição. Porque se ele, sendo o unigênito Filho de Deus, aquele que não cometeu pecados, mas para vencer, dedicava um tempo tão grandioso à oração, fico imaginando nós, né, tão vulneráveis, tão sujeitos às intempéries, né, às coisas que acontecem ao nosso redor, o quanto nós precisamos dispor de mais tempo para buscar, para invocar ao Deus vivo, para viver na sua presença. Portanto, pensemos nisso, pensemos no que nos diz a palavra de Deus, orai em todo tempo, né? Invocai o nome do Senhor, o Senhor está perto daqueles que o invocam, Deus não está distante, Deus está próximo de nós, e é desejo de Deus que nós o busquemos. Deus não se sente incomodado, né, com o nosso agir de buscar, de insistir, de bater. É Ele quem diz, batei e abrir-se-vos-á, buscai, né? Quando me buscares de todo o coração, me achareis. Então é bom, porque Deus, Ele deseja isso de nós. Deus quer que nós façamos isso. Vamos nos colocar de pé e orar ao nosso Deus. Bendito Deus, nosso Pai celestial, nosso Deus grandioso, nós te damos graças por este dia, Senhor. Te damos graças pelas nossas vidas, pela oportunidade que Tu nos dá. Estamos na Tua casa, e isto é graça de Ti, meu Deus. É pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Ó Deus, os Teus filhos vieram para adorar o Teu nome, para prestar culto a Ti, pois o culto pertence a Ti, meu Senhor. Aceite a adoração que a Ti prestamos, os louvores que a Ti vamos entoar, Senhor, as glorificações. Meu Deus, aceite em Tua presença, meu Senhor.
Pai, nós te rogamos em nome de Jesus Cristo, sê com cada um dos teus filhos, trazendo alegria nesta noite, vivificando, meu Senhor, dando ao Pai bendito fervor espiritual à tua igreja. Neste momento os teus filhos irão ofertar, outros estarão devolvendo os dízimos. Meu Deus, aceite, que tudo seja feito com amor, com alegria, que seja uma oferta voluntária, meu Senhor, para o teu louvor, para a tua glória. Abençoa os teus filhos, não lhes deixe faltar nada, Senhor. Sustenta-os com a provisão necessária. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Neste momento você pode deixar o seu lugar, depositar a oferta que você trouxe no gasofilácio, ou devolver os dízimos, que é para o louvor, para a glória de Deus. Faça tudo para o louvor do nome do nosso Deus. Paz do Senhor, irmão, irmã, crianças, felizes na presença do Senhor? Amém? Depois de mais um culto abençoado ontem, testemunhos maravilhosos de como Deus tem agido no meio do seu povo. Deus é maravilhoso e por isso merece todo louvor e toda adoração, e não há nenhuma outra razão para você e para mim, para nós estarmos aqui, senão para adorarmos o nome santo do Senhor nosso Deus. Amém? Afinal, Deus tem representado muito para as nossas vidas. Deus tem feito coisas grandiosas nas nossas vidas e nós só temos motivos de agradecer. Até mesmo nos momentos de tristezas, de agonia, nós temos visto a mão do Senhor, o agir de Deus, o mover de Deus, e a igreja do Senhor tem ido avante para a honra e glória do nome santo do Senhor. Amém? Se você crê assim, você tem motivo para louvar e exaltar o nome santo do Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Então, vamos ficar em pé e louvar o nome santo do Senhor que está presente neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queremos te ser gratos, Senhor, pelo teu agir. Queremos te ser gratos por reinar em nossas vidas, em nossa casa, na tua igreja, reinar em nossos corações, entender as nossas deficiências e nos amar da mesma forma. Deus, receba o nosso agradecimento por tudo que nos tem dado, por tudo que nos tem feito, Senhor amado. Receba o nosso agradecimento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
que possamos estar sempre gratos, sempre prontos a exaltarmos, a engrandecermos o nome santo do Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, todo louvor. De repente, na tua vida agora, você esteja necessitado, você esteja carente de uma ajuda financeira, de uma ajuda material, de uma ajuda familiar, de uma ajuda física. Deus está do teu lado e você tem todas as condições de agradecer antes mesmo de receber, porque Deus conhece as nossas necessidades, conhece as nossas carências e está aqui para nos ouvir, para nos aceitar diante da sua presença. Aleluia, Jesus. Meu viver, um salmo vou fazer, de verdade os lábios irei encher. Rei da vida, seu caminho vou escolher, pois só tu és digno dos meus dias, digno és apenas tu, ó Deus de glória, digno dos meus dias é Senhor, digno és apenas tu, ó Deus de glória, digno dos meus dias é Senhor. Vem tomar meu coração pra amar, mãos pra dar e pés para caminhar. Rei do amor, a ti vou me entregar, pois só tu és digno dos meus dias, digno és apenas tu, ó Deus de glória, digno dos meus dias é Senhor, digno és apenas tu, ó Deus de glória, digno dos meus dias é Senhor. Ao bateres a porta eu virei, e contigo à mesa eu comerei. Rei da luz, a ti me abrirei, pois só tu és digno dos meus dias, digno és apenas tu, ó Deus de glória, digno dos meus dias é Senhor, digno és apenas tu, ó Deus de glória, digno dos meus dias é Senhor, digno és apenas tu, aleluia, ó Deus de glória, digno dos meus dias é Senhor, digno és apenas tu, ó Deus de glória, digno dos meus dias é Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória, Senhor, e tua igreja te adora em espírito e em verdade. A tua igreja te adora, nós te adoramos, Pai, porque te entendemos como Senhor dos senhores, Rei dos reis, e que está neste lugar para ser louvado, para ser exaltado, para ser engrandecido. Aleluia, glória a Deus.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, aleluia, glória ao teu nome, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito e verdade, onde flui o amor. eu nasci pra te adorar, Ministrando louvor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos reabrir as nossas Bíblias, carta de Paulo a Timóteo. Fora lido já no início do nosso culto desta noite. Estarei relendo o texto novamente, com a inserção do versículo 14. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 11. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6.
e continuemos sim em nosso coração, em nossas mentes, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque só Ele é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardeis o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, te louvando, te adorando, Senhor, porque cremos em nosso coração que somente Tu és merecedor do louvor e da adoração do ser humano. Por isso temos a certeza de que Tu recebeste, sim, Senhor, este momento, e chegou a Ti em forma de cheiro suave, agradável, diante da Tua presença. Senhor, agora também estamos diante da Tua face, Senhor, para ouvir o recado da Tua palavra. Por isso fale sim com cada um de nós, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade. E que Tu, ó Espírito Santo de Deus, possa nos ajudar sim a entendermos e compreendermos algo mais sobre aquilo que o Senhor tem e quer de cada um de nós. Seja conosco neste instante, em nome de Jesus nós te pedimos, para a Tua glória, para o Teu louvor. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se. A paz do Senhor, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por nos ter trazido até aqui, para nos louvarmos, adorarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. Para alguns, neste final de semana, é a primeira vez que nós estamos nos vendo, né? Como já foi aqui mencionado, né? Ontem nós tivemos aí uma cerimônia cumprindo a parte organizacional da igreja, na questão de posse, né, da questão do pastorado da igreja, né, e aí a gente teve a oportunidade já na tarde de ontem, não só na tarde de ontem, mas a gente já vinha mantendo já o contato com alguns irmãos, né, antes mesmo de nós assumirmos aqui, nós tínhamos feito alguma visita em particular, né, principalmente para algumas questões, né, mais delicadas que surgiram, né, há alguns dias atrás, principalmente na área de saúde. E como a gente sabe, a saúde ou essas questões, né, que envolve algumas questões nesse sentido, e outras também, elas não marcam horário, não marcam hora. Então, vocês vão me ouvir falar isso de vez em quando. Então, quando ocorrer alguma coisa, que são aqueles imprevistos ruins, que nós, às vezes, dependemos ou precisamos de um socorro, como isso não marca hora, por favor, me avisem, me liguem. Se alguém, de repente, for, né, ficar acamado em alguma situação, ou acontecer alguma outra situação diferente nessa linha, isso não dá para falar assim, vou colocar na tal hora que eu vou, na semana que vem eu vou. Isso não dá para fazer. Né? Então, por favor, me avisem para que a gente possa, de imediato, já atender essa situação, acompanhar, e naquilo que estiver ao alcance, a gente poder estar junto, principalmente para orarmos e buscarmos a bênção de Deus. Então, por favor, avisem a gente nesse aspecto. Né? Aí, ontem à tarde, a gente pôde... Né, depois vocês vão ver, a gente vai causar uma inveja santa assim, a vocês, né? Como a gente ficou sabendo do nascimento da Larissa, então eu já aproveitei, eu fui um dos primeiros a visitá-la, então ontem eu fui lá ver a Larissa, logo depois do almoço, né? Uma graça de menina, bênção mesmo, graças a Deus, né? Depois ela vai ser, né, logicamente, no devido tempo, né, estará sendo trazida à casa do Senhor para ser apresentada. Né? Aí ontem à tarde a gente passou rapidamente para... né, ver aí o reinício de algumas atividades aí do coral. Eu não sei se o Osni gravou alguma coisa, né, Osni, que a gente falou assim, né, a gente gosta de vez em quando de ouvir alguns clássicos, assim, né, a gente, né, tudo bem, né, não sei se já foi para entrar nessa linha aí, mas a gente já ouviu 2 clássicos dos nossos louvores, e que são muito maravilhosos, né, de fato tocam o nosso coração. Então são, né, não somente os hinos clássicos, mas os hinos novos que de fato exaltam e adoram o Senhor. Realmente nós precisamos entoar e engrandecer o nome do Senhor com ele. Pois bem, estamos num mês que, de certa forma, nós mencionamos ou
de certa forma, dirigimos reflexões e mensagens à família. E o desafio desta noite é para nós, homens, né, de modo em particular, mas obviamente que a palavra de Deus ela não fala somente aos homens, mas fala à igreja de Cristo. Então, à medida que nós estivermos falando com os homens em particular, ou em específico em algumas questões, né, entendamos que para você também é a palavra de Deus, mulher, até porque, de certa forma, em determinado momento, principalmente no Novo Testamento, quando é citado o homem de Deus, o autor, o apóstolo, ele não está se dirigindo única e exclusivamente aos homens, mas à igreja também de Cristo. Então, a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, ela é para nós, sim, homens, mas para a igreja, para você, mulher, para você, jovem, criança. Então, a palavra de Deus, ela sempre será para todos nós. Obviamente que nós conseguimos extrair algumas lições específicas para algumas alas da igreja. Vamos tentar entender um pouquinho o nosso contexto, homens, né? Quando nós olhamos para o princípio da Bíblia, logo no início, nós vamos ver esta expressão na Bíblia Sagrada, já no primeiro capítulo, façamos o homem. Então, nós encontramos esta expressão já no início. E no capítulo 3, nós encontramos uma outra expressão que se refere ao homem. Uma expressão que se chama varão. Que com o passar do tempo, ela ficou mais estrita, ou mais restrita, melhor dizendo, aos tempos primórdios, e foi decaindo. No tempo presente, de alguns anos para cá, ela já não é muito mais utilizada. Mas Deus a utilizou. O homem, Adão, também a utilizou. Né? E ele falou assim, olha, né, você é varão. E aí o Adão olha para a esposa, para Eva, e fala assim, ó, do varão foste tomada. Então nós temos aqui essas duas palavrinhas que se reportam ao homem diretamente. Né? O homem, criado por Deus, e o varão. A palavra homem, né, quando nós vamos para alguns dicionários, para algumas interpretações da palavra homem, e ajuntando esta palavra homem com a ideia de varão, quando nós vamos para algumas etimologias da palavra, nós vamos encontrar a etimologia da palavra homem e varão relacionada à questão de valor e à questão de virtudes. Essas duas palavrinhas principalmente. E de imediato Deus já olha para nós e chama a nossa atenção, homens. E diz assim, eu criei você. Então, eu criei você com virtudes e com valores. Deus nos fez a sua imagem e sua semelhança, e para nós, em específico, obviamente, quando nós, de novo, para todos nós, mas você, principalmente homem, você foi criado por Deus e Deus colocou em você algumas virtudes para você tê-las e praticá-las na sua vida. A ideia da palavra é esta, varão. E aí, na Bíblia Sagrada, no contexto teológico, nós vamos encontrar este homem, né, infelizmente caindo no pecado, e a Bíblia Sagrada dando algumas conotações para este homem, para a vida do homem. E especificamente, de forma breve, nós vamos falar de 3 delas. 2 de forma mais sucinta e uma outra mais abrangente, de forma mais abrangente. E nós vamos ter aqui na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar expressões que vão abordar o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar, principalmente o apóstolo Paulo, falando sobre estes 3 homens. Na carta aos Coríntios, no capítulo 3, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos encontrar Paulo falando do homem nesse sentido. Do homem carnal, do homem natural e do homem espiritual. Comecemos pelo homem natural. Quando nós falamos do homem natural, o homem natural é aquele que, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz lá, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo fala da existência deste homem, do homem natural, que de forma mais, digamos assim, mais literal, Paulo está falando da parte psíquica do homem, do nosso psique. Existem homens que são controlados pela sua alma, pelo seu psique. E este é o homem natural pelo qual Paulo está aqui falando. Então a palavra que é empregada aqui, quando o apóstolo Paulo usa, é uma ideia
platônica lá do velho, antes de Cristo, mas ele utiliza essa ideia para falar assim, olha, o homem tem o desejo em si mesmo, ele é muitas vezes controlado pela sua própria alma, pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios desejos. E esta é a ideia do homem natural. Então, naturalmente, de certa forma, todos nós temos esta tendência. Todo ser humano, ele já nasce com essa questão do homem natural. De uma outra forma, ele vai ser contrastado totalmente com o homem espiritual. Tanto é que no final do versículo, ele literalmente fala isto. O homem natural não pode entender as coisas de Deus. Enquanto o ser humano estiver andando segundo o desejo do seu próprio coração, da sua própria mente, ele terá dificuldades de compreender quem é Deus. Para nós já vem uma lição, homens. Nós precisamos compreender quem é Deus. Até porque nós precisamos compreender quem é o nosso Criador, que colocou em nós virtudes. Nós precisamos compreender aquele que nos fez varão, que colocou em nós a sua imagem e a sua semelhança. E para conhecer este homem, para conhecer Deus, é necessário nós superarmos o desejo da nossa própria alma ou do nosso psique. Senão nós não conhecemos as coisas de Deus. Senão teremos dificuldades de fato sermos o homem de Deus. E aí na primeira carta ainda aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, ainda há uma expressão deste homem controlado pela sua própria alma, que se preocupa muito com o seu corpo físico e não se preocupa com o seu corpo espiritual. Paulo fala sobre isto, alerta a igreja de Corinto sobre isto. Uma igreja que era dotada de dons, uma igreja que era capacitada pelo Espírito Santo, mas que havia ainda no meio deles, mesmo dentro da igreja, haviam homens que ainda estavam se deixando dominar pela sua própria alma, pelo seu próprio desejo de manter apenas exclusivamente o seu estado físico perfeito, mas não estavam se preocupando com o seu estado espiritual. E aí nós vamos encontrar outras expressões em Judas falando sobre isto, lá no verso 19, capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 46, falando sobre esse desafio nosso, de nós vencermos esse estado natural. E aqui, o estado natural, ele vai se aproximar, ele ainda não é, mas ele vai se aproximar do estado do homem, também chamado estado carnal, que é um outro estágio. Então nós temos na criação, ou no ser humano, a Bíblia Sagrada mencionando o homem natural, e o desafio então é vencer os desejos da própria alma, e logo em seguida, a Bíblia, ou em outros textos, o apóstolo Paulo vai desafiar-nos a também vencermos o homem carnal. E o homem carnal é uma espécie de meio termo entre o homem natural e o espiritual. Neste caso, do homem carnal, é aquele que se converteu, entrou nos primeiros estágios, vamos assim dizer, da regeneração. A regeneração é o primeiro passo para a conscientização do pecado, da conscientização de que somente Cristo pode transformar a vida dele e de que somente Cristo pode lhe dar a salvação. É o primeiro estágio da vida, da conversão do ser humano. É o estágio da regeneração, dos primeiros passos da vida. E o homem carnal, ele passa por este primeiro estágio. Ele vivencia este primeiro estágio, da chamada regeneração, mas, infelizmente, os impulsos da carne ainda continuam a dominá-lo. Ainda continuam a dividir a mente dele entre continuar a sua vida e alcançar um outro estágio, ou ainda voltar às práticas antigas. Este homem, ele se encontra de fato naquele estado que nós chamamos de conflito espiritual, mas é um conflito consigo mesmo. E você, homem, nós homens, nós seres humanos, vivemos isto. No estágio nosso de processo de crescimento espiritual, nós poderemos passar sim por este estágio. E nós temos que cuidar muito, porque vai ser aquela velha ilustração com que muitos acabavam utilizando, ou nós vemos em charges, onde há um anjinho bom de um lado e um anjinho mau do outro lado. Um chamando para um lado e outro chamando para o outro, e você com a mente dividida em quem ouvir. O homem carnal, vamos usar aqui como ilustração somente, mas ele está bem neste meio. Ele não sabe se ouve a carne
ou se ouve do outro lado o Espírito Santo de Deus o chamando. E ele vive esse embate espiritual. E ele faz coisas que de fato Deus não aprova. Infelizmente ele acaba não possuindo, vamos assim dizer, força suficiente espiritualmente para fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, Paulo chama os crentes de Corinto de carnais. Veja que Paulo está olhando para a igreja. Então, Paulo está olhando para nós. Olhando para nós hoje. A palavra de Deus está olhando para nós. Chamando a nossa atenção e falando assim, olha, existem homens naturais. Cuidemos para vencer essa parte da natureza. E também pode existir, infelizmente, homens carnais, que estão brigando, lutando espiritualmente, estão lutando, estão controlados pela carne. E aí nós podemos interpretar essa expressão, essa ideia, né, dessa questão das pessoas que receberam a graça de entender que somente Jesus é o Salvador, e a Bíblia fala que são aqueles que ergueram as suas mãos para aceitar a Cristo em suas vidas como Senhor e Salvador, mas que infelizmente estão se deixando levar pela vontade da carne. E Paulo, ele poderia muito bem trazer para nós aqui a ideia de falar assim, olha, aquilo que você teria tudo para ter na sua vida, que são os dons da parte de Deus, você está perdendo porque você está na carne. E os dons não estão chegando a ti por isto. E aí Paulo, ele coloca uma lista de situações deste homem carnal. Ele coloca que este homem carnal acaba vivendo uma falsidade na sua própria vida, ele é fraudulento, ele não se dispõe às qualidades morais de Cristo. Ao mesmo tempo, ele pode ser supostamente resistente ao Espírito Santo de Deus, ao ponto de realizar, né, ou de não realizar aquilo que é do querer e do agrado do Senhor. E aí a palavra de Deus vai alistar algumas coisas para nós, principalmente na carta aos Coríntios e na carta aos Gálatas. Na carta aos Coríntios nós vamos ter lá que o homem carnal, ele vive como se não fosse regenerado. 1 Coríntios 3:3, como se ele fosse faccioso, é aquele que vive causando dissensão. É 1 Coríntios 3, verso 4. O homem carnal, ele tem vícios na vida e ignora o cultivo, né, das virtudes espirituais. Gálatas 5, verso 19. Ainda na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo cita que embora as pessoas se apresentem como espirituais, na verdade elas acabam andando e vivendo vendidas ao pecado. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 14. E tal pessoa, ela ainda é dotada de mente carnal, e ela vive em conflito com Deus. Romanos 8, verso 7. Este é o homem carnal. O homem que vive esta luta espiritual consigo mesmo. Nós, seres humanos, precisamos vencer essas duas etapas da vida. Nós fomos chamados e estamos aqui para entender e compreender a cada dia o que de fato Deus quer e requer de cada um de nós. E agora eu e você, homens, responsáveis por lares, responsáveis pela educação de filhos, responsáveis para, como o exemplo de Josué, organizarmos a nossa casa a tal ponto de fato, sermos adoradores únicos e exclusivamente do Senhor nosso Deus, nós vamos ser espelhos dentro da nossa casa. O espelho, ele reflete o que ele é. Você não vai ser na sua filha, no seu filho, na sua esposa, você, mas você vai refletir aquilo que você vive. Então eu e você vamos ser desafiados a nós olharmos para o homem natural e para o homem carnal e superarmos essa fase. E de fato nos prostrarmos aos pés do Senhor para vivermos como homens de Deus, como o apóstolo Paulo vai desafiar-nos na sua carta a Timóteo, no capítulo 6. O chamado homem espiritual. Paulo, ele olha para este homem e fala assim, este homem é aquele que de fato é experiente e aprovado na sua vida espiritual. É aquela pessoa que espiritualmente ela é madura. Recentemente, eu fui realizar um casamento de um amigo de faculdade. Ele nos convidou para realizar a cerimônia, né, religiosa dele. E aí nós fomos lá, realizamos a cerimônia e eu sentei na mesa com um senhor de uma outra denominação.
né, até porque das pessoas que estavam lá, na verdade, nenhum era da nossa denominação. E aí eu sentei com outro senhor na mesa de uma outra denominação e nós começamos a conversar, né, sobre as questões da Bíblia Sagrada, e ele era um cristão também, de algum tempo. E aí, entrando nessa questão de firmeza cristã, de estarmos firmes com Cristo, ele expressamente, ele mesmo colocou a sua opinião e disse assim: olha, eu aprendi na vida uma coisa, que o tempo, de fato, ele nos ajuda a nós crescermos espiritualmente, a nós nos firmarmos espiritualmente. E ele falou assim: para mim, uma pessoa madura na fé é uma pessoa que já viveu com Cristo pelo menos 12 anos de fé. Ele falou assim, para mim. E aí a gente começa a analisar, começa a ponderar algumas coisas, a gente vai vendo que, de fato, na vida a gente vai tendo as nossas experiências com Deus. E Paulo, ele vai tentar desafiar a gente a olhar para o nosso desenvolvimento com o Senhor. Como é que a gente está como homem com Deus? Será que a gente vive ainda a era da criança, a era daquela fase da adolescência com Deus, de que a gente briga uma hora com o pai, outra hora a gente faz a nossa vontade, ou de fato a gente se rendeu aos pés do Pai? Paulo chama a gente para sermos homens espirituais. No mesmo livro de Gálatas, que ele fala assim para nós fugirmos da carnalidade, ele olha para nós nos versículos seguintes, ali do verso 22 em diante, e desafia a gente a vivermos o fruto do Espírito, como homens de Deus. E o homem de Deus, ele possui a mente de Cristo e a mente de Deus, a mente do Espírito Santo do Senhor. E essa mentalidade precisa ser desenvolvida em nós. Se nós, homens, não tivermos a mente de Cristo, nós teremos dificuldades para até mesmo adorarmos ao Senhor. Para até mesmo chegarmos para a nossa casa e falarmos assim, vamos para a casa do Senhor, adorar ao Senhor. Se nós não tivermos a mente de Cristo. É imprescindível em nós, homens, responsáveis pelo lar, pela família, alcançarmos a mente do Senhor. Sermos como Ele, sermos governados pela mente de Cristo. E vivermos de acordo com a lei do Espírito, como Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 2 e 4. Este homem, né, vai ser colocado pelo apóstolo Paulo, ali na carta, né, a Timóteo. Paulo fala sobre os exemplos que nós temos que seguir. Tanto é que ele vai falar assim, olha, tem algumas coisas que nós, seres humanos, não vamos poder realizar. E se nós quisermos ser homens virtuosos, homens de virtude, não vai ser pelos milagres que nós realizamos ou venhamos a realizar que seremos achados assim. Tanto é que o próprio Cristo fala sobre isto. O próprio Cristo fala assim que não é pelos milagres que nós vamos ser conhecidos, pelas virtudes. Vão chegar pessoas diante dele naquele grande dia e vão dizer assim, Senhor, no teu nome nós fizemos isto. E no final das contas a palavra de Cristo será, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Então não é o fato de ser usado nas mãos de Deus para realizar um milagre que nos torna homens de Deus. Não é simplesmente o fato de realização de milagres. Paulo não fala que o milagre te faz um homem de Deus. Paulo não fala que pelo fato de você ser conhecido pelo seu jeito de falar, pelas palavras mansas que você fala, que você será conhecido como homem de Deus. Paulo não fala que é pela tua riqueza que você vai ser reconhecido como um homem de Deus. Tanto é que nos versículos anteriores ao verso 11 que nós lemos, ele está falando sobre isto. Mas nos versos seguintes ele aborda-nos e fala assim, você, homem de Deus, você vai ser conhecido por algumas coisas. E a primeira delas é, foge destas outras. Foge das coisas que são da carne, foge das coisas que são da natureza humana. Foge, porque estas não te farão homem de Deus. Não te farão homem segundo o coração de Deus. Como lá no passado, nós encontramos esta expressão, na primeira carta, no primeiro livro de Samuel. Paulo fala para nós fugirmos das coisas, né, da fama, das calúnias, das contendas, das brigas, que de fato não nos levam a nada. Paulo fala assim, fugir da aparência do mal, das suspeitas maliciosas, da ganância e principalmente do amor ao dinheiro. O amor aos bens materiais. Quando Paulo fala do dinheiro, é colocar o amor aos bens materiais. E Paulo está falando do homem. E nós homens, nós de certa forma, nós gostamos naturalmente disto. O homem, muitas vezes, ele
se acha, vamos assim dizer, a ideia, a expressão, ou se acha, que ele é homem de verdade quando ele tem um certo status. A Bíblia não vai tratar desta forma o homem de Deus. O status faz bem para quê? Para a alma, para a natureza do homem, para a condição natural dele. É bom, e não, a Bíblia não é contra a prosperidade, não é contra você buscar ter o seu status. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus inclusive abençoa quem? O homem de Deus, para que ele prospere e seja testemunha a estas pessoas. A bênção de Deus está aí. Mas o que ele espera de nós é que a gente fuja daquilo que é pernicioso, daquilo que é desagradável aos seus olhos. Então o primeiro desafio de Paulo para nós, para sermos homens espirituais, é fugirmos das coisas da carne e da natureza humana. Em seguida, o apóstolo Paulo fala assim, para nós, ele continua, segue. Ele fala assim, foge, mas tem coisas que você tem que perseguir. Onde estão as tuas virtudes? Onde está o varão valoroso que foi criado por Deus? O varão valoroso está onde? Aonde ele segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Estas coisas é que nós temos que perseguir. Estas coisas que eu e você, homens, temos que buscar em nossas vidas. Essa questão muitas vezes da justiça, da piedade, e a justiça não é a nossa. Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade de Deus. Nós temos que perseguir a verdade de Deus, a justiça do Senhor. Nós temos que, e uma das coisas que nós temos dificuldade de expressar, talvez neste conjunto que o apóstolo Paulo desafia-nos aqui, é a expressão do amor. Uma palavrinha simples de ser falada, mas muitas vezes difícil de fato de ser praticada. O homem, ele tem algumas restrições, às vezes com essa ideia do amor. E aí é pela natureza dele. É pela nossa natureza, homens, que nós temos dificuldades, muitas vezes, de expressar de fato o sentimento de amor. E a Bíblia desafia a gente a perseguir essas coisas. E aí quando a gente fala de amor, nós estamos falando do amor relacionado à nossa casa, à nossa família. Não é aquele simples fato de você chegar à noite e chegar para a esposa e dizer assim, eu te amo. Mas o que está por trás dessa frase? O que está por trás da frase é que é a mensagem. E é a mensagem que ela vai receber. Quando você fala para a filha, eu te amo, quando a gente fala, ou para o filho, é o que ele vai receber. Quando a gente fala nessa questão assim, não, eu amo o que eu faço, o que está por trás dessa frase? Quando nós falamos para Deus, Senhor, eu te amo. Quando nós louvamos ao Senhor, entregamos a nossa vida em amor, em adoração, o que nós estamos falando para o Senhor? Nós, homens. O que está por trás da nossa frase? Eu amo, eu te amo. Nós temos dificuldade de fato expressarmos os nossos sentimentos. E esse é um desafio para a nossa vida. E, obviamente, como nós estamos trazendo para este contexto desse mês, olhemos para dentro da nossa casa, para dentro da nossa convivência familiar, quando nós usamos a expressão, eu te amo. Tem algo por trás dessa frase? Ou, de fato, ela expressa a verdadeira ideia do amor? Daquele que vai fazer o melhor sem nada esperar em troca. Que vai se doar, como Cristo diz, usa aquela expressão, marido, amai as vossas mulheres. E ele não está falando obviamente da mulher, mas de toda a casa. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Paulo desafia o ser humano, o homem, a buscar este amor, ao ponto de se entregar por ela. Homens, as mulheres vão esperar de nós a frase, eu te amo. Os filhos vão esperar de nós a frase, eu te amo. Então ensaia, pensa, repensa, faz as frases, refaz ela. Se você tem, e eu já conheci pessoas, já conheci homens que teve dificuldade de falar eu te amo para a pessoa amada. Tanto é que vai se criar inúmeras analogias a respeito disso, ilustrações. Então, se nós temos dificuldade, nada melhor do que buscar do alto esse amor. E é só Deus que pode te dar, de fato, o amor genuíno e verdadeiro, para você usar a expressão, para aqueles que estão próximos a você, para você chegar para ela e dizer, eu te amo. Ou para chegar para a família e dizer, eu amo vocês. Seguir a justiça, ou segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão.
No verso 12, ainda o apóstolo Paulo ele desafia-nos da seguinte forma: o homem de Deus, né, ele também vai ser conhecido ou reconhecido por Deus quando ele combate o bom combate da fé. Vida cristã não é acampamento de verão, ou não é colônia de férias. Vida cristã vai ter luta, sim. Nós vamos ter as flores, mas haverá espinhos. E Paulo está dizendo isto. Paulo fala assim: homem de Deus, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Paulo vai olhar para mim e para você e vai dizer assim, ó, na nossa carreira cristã, para nós sermos vitoriosos, nós vamos ter que de fato arregaçar as mangas e vamos ter que lutar de verdade. Vai ocorrer ferimentos? Vai ocorrer ferimentos. Mas como diz um hino antigo, o soldado ferido não para, ele não desiste, ele continua. E ainda, ele não larga ninguém para trás. O verdadeiro soldado não larga ninguém para trás. Tem um ferido no seu comando, tem 2 feridos, mas ele não larga o seu companheiro para trás. Homens, mulheres, principalmente vocês homens, minha esposa não pode ficar para trás. Meus filhos não podem ficar para trás. A minha família não pode ficar para trás. Eu tenho que aprender a lutar o bom combate, para tomar posse da vida eterna. O desafio de Paulo para nós é este: nós arregaçarmos as nossas mangas e comprarmos a briga da nossa casa pela vida eterna, a começar por nós. Vamos ter que ralar para alcançar a vida eterna. E Deus espera isso da gente. E ele vai terminar ali ainda dizendo assim, no versículo 14: o homem de Deus é conhecido por aquilo que ele, de certa forma, guarda. E ele fala assim, finalmente Paulo diz, sem mácula e irrepreensível, guarda este mandamento, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem de Deus, ele guarda estes princípios. Ele vai guardar a palavra do Senhor. E não tem como a gente guardar a palavra do Senhor se a gente não buscar ela. Se a gente não lê-la. Ou essa lê-la fica meio que complicado no português, né? Fica ruim de falar, né? Se nós não lermos a palavra, ponto, fica mais fácil, né? Fica mais tranquilo assim. Então, só que é o seguinte, só vou de fato conhecer a palavra de Deus se eu tê-la na minha mão. Aí vou para mim, pai. Quantas vezes, de fato, eu estou lendo a palavra, e não só ler a palavra, mas quanto tempo, de fato, eu tenho meditado na palavra. Se eu quero ser, e a Bíblia fala, o homem de Deus, Paulo fala assim, tu, o homem de Deus, tem que ser assim, guarda. Não tem como eu guardar alguma coisa que eu não conheço. Eu só posso guardar aquilo que eu conheço, ou aquilo que eu tenho comigo. Se eu não tenho a palavra de Deus comigo, eu não tenho como guardá-la. Se eu não tenho uma vida de oração, eu não tenho como viver uma vida de oração com Deus. Se eu não tenho como viver uma vida regrada aos pés do Senhor, como é que eu vou viver o Senhor na minha vida? Não tem como eu fazer isto. E esse vai ser um desafio para a gente. A gente se dobrar de fato aos pés do Senhor para guardar o mandamento do Senhor. Guardar a lei da liberdade, a lei do amor que vem do Senhor. Paulo desafia a gente com esses princípios, para nós sermos de fato homens de Deus. Se nós formos uma vez buscar na palavra do Senhor, nós ainda encontraríamos outras expressões do apóstolo Paulo desafiando-nos em nosso dia a dia, em relação a estudar a palavra do Senhor, né, de fato buscarmos essa essência da palavra, a essa questão da meditação, da prática, né, das boas obras, em relação ao homem do Senhor, nós vamos encontrar. Mas vamos trazer bem rapidamente para nós. Quando eu leio esta palavra, até onde eu tenho conseguido já vencer o homem carnal e o homem natural, para de fato colocar em prática isto. Fugir das coisas, guardar e seguir outras, o bom combate, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combater o bom combate da fé, tomar posse da vida eterna, guardar o bom testemunho e este mandamento de forma irrepreensível e imaculado. Até onde eu, homem, até onde você, homem, tem conseguido fazer isto? Nós sabemos, temos isso uma coisa bem clara em nós, que Deus nos ajuda a alcançarmos estas coisas. Mas se de fato a gente não nos prostrar aos pés do Senhor,
nós não conseguiremos alcançá-las. E o grande desafio nosso é a gente pular aquele segundo estágio, o homem carnal. Porque o homem natural a gente vai controlá-lo em algum momento. Mas o carnal, este é mais complicado. Este é mais... A luta é maior com ele. Porque ora a gente se lembra de algumas coisas da natureza e a gente olha para frente e fala assim, mas eu quero Cristo. Mas eu quero orar mais, mas eu quero amar mais a minha família, mas eu quero me dedicar mais à casa do Senhor, mas eu quero servir melhor ao Senhor. E aí você fica naquela luta, naquele embate. Jesus Cristo olhou para nós um dia e falou assim, eu não vou deixar você órfão. Pega para você agora isso, homem. Jesus falou assim, eu não vou deixar você sozinho, eu não vou deixar você abandonado, eu não vou deixar você à mercê da sociedade ou deste mundo. Eu não vou deixar você órfão. Eu vou deixar junto contigo o Espírito Santo de Deus, para fazer com que você de fato se torne o homem de Deus, o homem segundo o meu coração. E é nesta fé que nós temos que buscar ser os homens de Deus, com o auxílio do Espírito Santo do Senhor. Só assim nós conseguiremos de fato estarmos aqui prostrados aos pés do Senhor, com a nossa casa servindo ao Senhor. E é com este intuito, com esta vontade, com este desejo no coração e essa certeza, que nós vamos conversar com Deus, que nós vamos orar ao Senhor, mas eu e você vamos falar, precisamos da ajuda do Espírito Santo para continuarmos a nossa carreira. Nós chegamos até aqui, mas aqueles que chegaram até aqui tem tempo ainda pela frente. Quantos e quantos maios nós já passamos na casa do Senhor? Quantas e quantas mensagens já ouvimos a respeito dos homens, das mulheres ou de famílias já na igreja? Mas Deus hoje nos dá mais uma oportunidade. E Ele olha para nós e fala assim, eu quero que você continue. Eu quero que você vá adiante, vá além do que você já foi. Porque eu sei que você pode ser o varão que eu criei lá no princípio. Voltar a ter a minha imagem e minha semelhança, a ter as minhas virtudes em você, para que onde você ande, você seja minha testemunha na terra. É hora de conversarmos com Deus. E você, mulher, você esposa, ore pelo seu esposo. Você, filho, ore pelo seu pai. Vocês, pais, orem pelos seus filhos homens, para que eles se tornem varões valorosos. E você, homem, fale com o Espírito Santo de Deus neste instante. E diga ao Espírito Santo de Deus, o Senhor começou uma boa obra em mim. E eu sei que tu és fiel para completá-la. Vamos falar com o Senhor? Ajoelhados, todos nós, oremos a Deus neste instante.
Glórias a Deus, santo é o Senhor, nosso Deus poderoso. E quando nós ouvimos Deus falando com Timóteo, né? Paulo apenas foi usado para enviar aquela carta. Ele diz: tu, ó homem de Deus. Nós não vemos quase essa expressão no Novo Testamento. Vemos mais no Antigo Testamento. E me lembro que lendo uma passagem de Deuteronômio, que Moisés dá as instruções ao povo e diz assim: Moisés, homem de Deus, deu as instruções ao povo. Irmãos, Deus nos chama para ser homens de Deus, pessoas de Deus. Há tantos títulos para os homens neste mundo, há tantos adjetivos que são dados, mas nada se compara a alguém que é chamado homem de Deus. Por isso, glorifiquemos ao Senhor, porque nós somos chamados para sermos homens de Deus. Pessoas que colocam Deus acima das demais coisas. O pastor falava, e nos versículos anteriores, Paulo escreve a Timóteo e ele diz daqueles que entram em contendas, em disputas, em coisas semelhantes ou questões financeiras. Ele diz: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Servir a Deus, ser homem de Deus, não precisa de coisas complexas. Não precisa de riquezas, não precisa de tanto aparato. É tão simples. Basta nós nos dispormos a servir ao Senhor, a adorá-lo. A direção do culto avisa que neste mês, um mês dedicado a programações voltadas para as famílias, temos um mês também de consagração pelas famílias. E um boletim, vamos dizer assim, né, adicional será entregue no final do culto, na portaria, com o roteiro para que nós possamos ter um mês de consagração pelas famílias. E avisa também da polenta com recheio, não sei qual é o recheio, né, logo após. Irmãos, nós agradecemos a cada um que participou nesta noite desta programação. Estamos ainda iniciando o mês de maio, é o dia 3, mas nós temos grandes bênçãos de Deus durante esse mês também. Deus tem coisas extraordinárias para nós. Participemos ativamente, orando em nossos lares, buscando ao Senhor, sendo partícipes deste programa, vamos dizer assim, de consagração pelas nossas famílias. Porque, como disse no início, a família é a base da igreja. Uma família bem estruturada, uma família abençoada é sinônimo de igreja abençoada. Quer ter uma igreja abençoada, começa lá no nosso lar, nas nossas famílias. Portanto, oremos pelas nossas famílias, por aqueles que nos cercam, pelos nossos irmãos. E ao final do programa de mês de maio está projetada uma Santa Ceia, e nós veremos uma Santa Ceia das famílias, né, participando da mesa do Senhor. Neste momento nós iremos passar a palavra, nós iremos então ser despedidos com a bênção apostólica, e nós desde já agradecemos a você que nos visitou nesta oportunidade. É sempre bem-vindo à casa de Deus para participar deste instante de adoração e louvor ao Senhor. Curvemos as nossas cabeças. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneçam com todos nós hoje e sempre. Amém.